Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela. Chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia, eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo e, quando enfim abriram a porta, o viram. Ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere. E pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E assim retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados, quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante um tempo. Herodes morreu após a aclamação. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Brasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Vou fazer uma breve reflexão sobre a importância da oração, né? Os cristãos, eles estavam orando. Quando Pedro chegou, depois de ter sido livrado por Deus da prisão, assim que ele chega, aqui fala que eles estavam orando. Mas antes disso, antes de Paulo ser liberto aqui, a palavra do Senhor diz que mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. Então, antes dele chegar lá, eles já oravam a Deus fervorosamente para que o Senhor libertasse, né, a favor de Pedro. E a oração deles foram atendidas. Eles não só estavam orando naquele momento, como eles continuavam
continuaram orando. Na hora que Pedro chega, eles estão ainda orando. Ou seja, eles oravam constantemente. Nós temos muita dificuldade em constantemente estar em oração. A gente até ora uma vez, ora duas, mas a gente não segue orando fervorosamente por uma causa. E até coisas que nós mesmos precisamos, mas nós fazemos só uma breve oração, né? Um pedido ali para Deus, uma oração até mesmo num culto, quando nós lembramos, mas pegar firme, fervorosamente, numa oração pela aquela causa específica, a gente não faz. Porque se a gente fizesse, a gente teria respostas. Porque o Senhor, Ele dá a resposta àquele que ora, àquele que clama. Então é só uma reflexão para nós orarmos mais fervorosamente, de forma intensa, para que nossa causa seja respondida. Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor sempre nos orienta, sempre nos instrui ao que nós devemos fazer, e nós temos falhado em orar pouco, Deus. Nós oramos a Ti, mas nós precisamos orar mais. Nós precisamos de uma vida fervorosa, de uma vida de oração mais intensa. Que o Senhor nos leva a este lugar, que o Senhor aumente a nossa fome, a nossa sede, que o Senhor coloque em nós, gere em nós essa necessidade de busca, que o Senhor nos incomode, para que nós venhamos buscar ao Senhor, para que nós venhamos estar em oração, em constante oração, que o Senhor nos leve a esse lugar de incômodo, porque nós necessitamos de buscar mais, ainda mais nesses dias, nesses últimos dias que não estão sendo fáceis, que há uma grande luta, uma grande guerra, batalha, e nós precisamos estar firmes em oração no Senhor, muito mais agora, e cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais os dias vão passando, mais o fim está próximo, nós devemos orar mais, que o Senhor nos leve a essa oração fervorosa, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder o foco, que nós não venhamos perder o verdadeiro sentido de servir a Ti, não venhamos nos distrair com as coisas desse mundo. Deus nos traz de volta para o lugar secreto, nos traz de volta para a intimidade do Senhor. É o que nós pedimos. Eu peço para a vida de cada irmão que está assistindo esse devocional, que ouve essa oração, que o Senhor leve cada um deles a um lugar de intimidade, de oração, de busca da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.